Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Chegamos agora à nossa penúltima lição, a 12ª lição, que tem como título geral da semana, Vencendo o Mal com o Bem. Você que está chegando nesse canal, lembre-se que o nosso canal vai tentar nos aprofundar um pouco, ampliar um pouco alguns assuntos que talvez não foram tocados na lição. Então, por isso que nós temos o nome de Entre Linhas. Se você não é inscrito no canal, chegou até aqui, se inscreva para que você receba o alerta do 13º sábado e todos os próximos vídeos do próximo trimestre. Se você gostar também do vídeo, dê um joinha. Infelizmente o nosso vídeo anterior ficou com áudio... problemas técnicos. Ficou com áudio meio distorcido e devido a final de semestre nós não tivemos muito tempo de retificar. Mas agradecemos aí a atenção e todos que observaram isso, que quer dizer que ouviram mais de 36 minutos do vídeo. Valeu, pessoal! Obrigado aí pela atenção. E uma forma de retribuir essa atenção que vocês dão a nós é citando os nomes daqueles que comentam. Nós sabemos que muitos não comentam, que assistem, compartilham e não têm tempo de comentar. Obrigado a vocês também que fazem isso com o vídeo do canal. Aqueles que comentam que nós temos um nome, então nós gostaríamos de agradecer aqui a Janete Queiroz, que pede um e-mail para se comunicar. Na verdade o Ricardo passou o e-mail, mas fica a dica de você colocar suas dúvidas, Janete, aqui mesmo, no canal, para que outras pessoas possam então interagir com... Às vezes a tua dúvida é de outra pessoa. Exato. Nós temos o Facebook também, que eu sempre coloco o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então você pode entrar lá também no Facebook e começar a comentar lá para que outras pessoas aproveitem então das suas dúvidas. Maria José Alves comentou com a gente, Rosângela Lázara, Descabela, como sempre, comentando e compartilhando, Analice Lopes, Antônio de Mello, André Moura, Maria Valéria, João Cavaco, sempre comentando com a gente. João, seja bem-vindo. Patrick Santana também tem comentado bastante, compartilhado e nos alertou também do problema com som. Edilza Nascimento, Doca Belchior, Beto Comper, que disse que também sempre compartilha os nossos vídeos e nem sempre tem tempo de comentar. Então, Beto, nosso abraço para você, principalmente nesse vídeo que você achou um tempinho aí para comentar. Gisilane Santos, o Michel, que era o Prado Inox, que nós tínhamos apagado o comentário dele, ele disse que é lá da Igreja Adventista de São Rafael. Um abraço então para a sua igreja aí, Michel. Mariana Fonseca, Fernanda Nogueira, lá de Portugal, da Igreja de Ilha Terceira Açores, se é assim que pronuncia. A Vanúbia, da Espanha, que comentou conosco. E Pedro Avelar. Nosso muito obrigado ao apoio de vocês, que graças a esse feedback nós temos tido um ânimo até. Hoje é uma sexta-feira, nós estamos aqui quase... Cadê o nosso rapaz que sempre dá hora? 10 horas e 25 minutos do dia 15 de dezembro, sexta-feira. Estamos aqui... Semana de fechamento de trimestre, quem é professor, tudo trabalhando um monte. E após 3 horas aqui, em oração, preparando o roteiro... Preparando tudo aqui, nós estamos aqui firmes e fortes para gravar mais um material. E esse material, eu acho que vai ser pouco 60 minutos, Porque temos muitas coisas aqui para comentar, muitas entrelinhas para explorar. Texto interessante. É uma lição que toca em vários assuntos interessantes e eu acho que no sábado você vai ter dificuldade de passar essa lição com os 50 minutos lá que te dão, Porque é uma lição muito legal. Aonde te dão 50. Aonde te dão 50, não dão 15, Mas vamos lá, Então, primeiramente, nós vamos ter aqui um panorama, presta atenção nas entrelinhas, Nós vamos ter um panorama geral, que a lição vem trazendo um comentário de Paulo, aos Romanos, especificamente os capítulos 12 e os capítulos 13. O que esses capítulos preparam para nós aqui, que eles vêm trazer para nós, Alexandre? Então, os autores da lição, eles têm uma preocupação recorrente, que é reafirmar de que a lei não foi abolida. Mas às vezes se a gente fica só batendo nessa tecla, a gente deixa de explorar outros aspectos que são muito mais interessantes. Esse já é um ponto que está superado, a gente já tratou ele em lições anteriores. Isso. Sobre o que fala então o verso 12 e o verso 13? Os capítulos 12 e 13. Existe um problema aqui, que é o seguinte: como vai viver o Israel espiritual? Nos capítulos 11, no capítulo 10 ele vai desenvolvendo a ideia de que Deus... não anulou a sua promessa pelo povo ter rejeitado o Messias, de que existe agora um Israel que não é um Israel material, descendência de Abraão, mas é uma descendência espiritual de Abraão, da qual nós fazemos parte, uma descendência enxertada, exatamente. Mas agora tem uma questão: como vive esse povo? Como vive os eleitos para o ministério, os eleitos para esse sacerdócio? Como eles vão viver? E aí, nos capítulos 12
e 13, a gente consegue elencar 3 aspectos que eu considero assim centrais. O primeiro aspecto, ele vai estar lá em Romanos 12, de 3 a 8, Isso. que é uma preocupação de ministério. Então, essas pessoas, elas têm um ministério. Eles atuam edificando com seus dons o corpo de Cristo, que é a igreja. Essa questão ela passa também pelo amor ao próximo. Então, o Israel espiritual é um povo que tem amor pelo próximo. Amor pelo próximo dentro do povo, pelo irmão. Amor pelo próximo fora do povo, inclusive por aquele que persegue. Então é um povo que tem em sua essência de caráter o amor de Deus, o amor de Cristo. Isso vai estar lá em Romanos 12, 9 a 21 e em Romanos 13, de 8 a 10. Isso. O terceiro aspecto é um povo que obedece às leis. É um povo que obedece às autoridades temporais. É um povo que obedece às autoridades políticas. A gente vai ver que autoridades políticas são essas. Fiquem ligados, porque nós temos um assunto bem interessante. Bem interessante, né? Romanos 13, de 1 a 7, vai tratar desse aspecto. Um aspecto tríplice, né? Um ministério, uma obediência à lei humana, à lei temporal, política, e o amor ao próximo. Mas o eixo, né, que une tudo isso, ele está lá em Romanos 12, 1 a 2, que são as passagens iniciais. Nessas passagens iniciais a gente percebe, em primeiro lugar, o aspecto racional como central desse povo. Então é um povo que adora um Deus que é racional e um povo que adora um Deus racional por meio da sua razão também. Um povo que se transforma iniciando pela sua mente, ou seja, pela atuação do Espírito na mente, e também um povo que não se conforma com este século, ou seja, esse povo que vive em obediência à lei, em amor ao próximo e no exercício de um ministério, é um povo que tem preocupações espirituais que são maiores do que as preocupações materiais imediatas desse século. Eles participam de muitas coisas temporais, do trabalho, da formação profissional, mas tudo é feito com enfoque ou pensando em algo além daqui, né? Está no mundo, Isso. mas não pertence ao mundo. Então, vive em contextos do presente século, Isso. mas tem uma preocupação maior. Essa preocupação maior é refletir o caráter de Deus, é a preocupação com o aspecto escatológico. A gente tem lá no final de Romanos 13, né, a ideia de uma vinda iminente do Messias, de uma volta de Deus. É um povo que está preocupado com coisas que não são dessa terra e que por isso traduzem essa preocupação com coisas que não são dessa terra, agindo de forma diferente daqueles que são dessa terra. São esses os aspectos centrais. Legal, vamos agora então estudar dia a dia. No domingo, né, culto racional. Aqui no verso 1 do capítulo 12 de Romanos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora, iniciando uma análise verso a verso textual, né, o Ricardo vem trazer para nós um pouco do significado original das palavras que foi escrito em grego, né? Seria esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos lá, primeiro verso. Rogo-vos, pois, né, o rogo-vos seria paracao, né, depois irmãos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, Isso. que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro a questão do sacrifício, né? Aqui tem uma questão de segmentação, e por como a gente já falou, o grego não tem vírgula. E a gente pode ler esse verso de 3 maneiras diferentes, dependendo de onde você coloca a vírgula. Uhum. E uma maneira, eu já li da maneira tradicional, né, que está da Almeida, mas tem uma leitura um pouquinho diferente, que ela fala da seguinte forma, assim, que apresentei vosso corpo, que é sacrifício, vírgula, vivendo a santidade agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, essa é uma interpretação diferente. Na primeira interpretação, muitos teólogos entendem o quê? Que pelo fato de estar escrito vivo, santo e agradável, essa expressão agradável aqui, seria uma alusão ao Corban, né, ao sacrifício do holocausto, né, que era dado dia a dia, né? Que era o cordeiro, o emulado, onde sem defeito, sem mácula, que apontava para o Cristo, né? Isso. Então, alguns dão essa interpretação. Ocorre que na segunda interpretação, né, fala que o corpo é o sacrifício. Como não há essa referência ao sacrifício agradável
que no Velho Testamento é tratado como o holocausto, né? Que é aquele que o fogo consumia por inteiro. Então não há como especificar qual sacrifício, né, nessa interpretação, qual sacrifício o apóstolo Paulo estaria falando. Poderia ser uma oferta pacífica, poderia ser qualquer tipo de sacrifício que o apóstolo Paulo poderia estar querendo construir um jogo de linguagem, uma analogia um pouco diferente. Até o Alexandre prefere essa segunda, né? O problema da primeira interpretação é que ela pode indicar que o sacrifício aqui nosso, ele tipifica o sacrifício de Cristo. Então seria assim: ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo. Só que é um sacrifício por expiação pelos pecados, é um sacrifício que só Cristo pode fazer, né? Não sou eu que faço sacrifício pela expiação dos meus pecados, mas é Cristo quem faz. O sumo sacerdote que faz expiação diante de Deus pelos meus pecados e que agora intercede, fez expiação e que hoje intercede, é Cristo. Então como é que o meu sacrifício hoje do meu corpo vai ser oferta pelo meu pecado? Isso não faz sentido com tudo aquilo que Paulo falou de graça e de salvação pela graça. Então você entender essa oferta de sacrifício muito mais num aspecto de uma oferta pacífica, não uma oferta de expiação pelo pecado, mas de uma vida consagrada a Deus agora, uma vida que agrada a Deus, para mim é uma interpretação que faz mais sentido. Um viver santo e um viver agradável. É um jogo de linguagem mais agradável, mas o fato é que essa segunda interpretação ela não bate o martelo. Não é o sacrifício do holocausto. Mas as duas possibilidades são bem aceitas. Não fala que necessariamente não seja. Isso. Como o corpo do texto segue para tratar de dons, né? Esse oferecer o seu corpo como sacrifício, dentro do contexto que a gente vai ver mais para frente, tem que estar atrelado ao serviço. Ao serviço, à função sacerdotal e à capacitação que o Espírito vai lhe dar para que você possa exercer essa função. O Espírito vai lhe capacitar, mas é evidente que você tem liberdade de escolha para exercer essa função, para não exercer, para se utilizar desse dom, como esse dom que foi dado a você, utilizar para levar o Evangelho. Então, seria mais ou menos esse sentido. E esse culto racional? A gente tem a questão do culto racional aqui, né? A expressão aqui, latreia, nós falamos que a eleição, falamos lá no passado, que a eleição, nos vídeos passados, a eleição é uma eleição para uma função específica. Foi bem interessante. Que era para o ministério. Que era para servir. Quando usa culto racional, usa essa expressão latreia, que é serviço ou função. A gente tem essa expressão na Bíblia, por exemplo, em João 16:2, que é traduzido por um culto razoável, um culto racional, Romanos 9:4, né, nas traduções tradicionais, e em Romanos 12:1, aqui agora, né, que também nas traduções tradicionais ela vem como um culto razoável, um culto racional. King James também usa essa. Em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 1 e 6, ela vem no sentido de serviço, que é no sentido de atos de louvor. Então a questão aqui no culto a gente está falando, essa eleição é uma eleição para serviço, para um serviço, vocês foram eleitos e capacitados no sentido de predestinados para um serviço. O culto racional também envolve ministério. Isso, exato. Nessa primeira parte. E agora essa questão de racionalidade vem, o próprio está na linha, né? Logiquem, que ela vem de lógicos, que traduzem meio que na literalidade para um culto razoável ou racional. Na Bíblia hebraica, eles falam no culto espiritual. Por que essa questão de culto espiritual? Porque essa palavra está ligada a logos. A gente vê em João cria um jogo de linguagem onde o logos, que é o verbo ou a palavra, ela é uma pessoa, ela é o próprio Messias, é o verbo que estava com Deus, que era Deus. Isso não é novo, isso já está em Provérbios 8, a gente vê esse mesmo jogo de linguagem, com a expressão sabedoria, foi traduzida para sabedoria, tuxiar, né? E esse mesmo jogo de linguagem, essa sabedoria é alguém que existia antes da fundação do mundo, antes de se instituir todas as autoridades. E aí vai fazer sentido com a ideia de Cristo escrevendo a lei no nosso coração, da moralidade de Cristo sendo implantada em nós. Que o raciocínio que ele desenvolveu até aqui. Então esse culto, na verdade, esse culto espiritual é um serviço no qual todas as funções
Todas as funções, elas têm um núcleo de coesão. Esse núcleo de coesão é o Logos. Esse núcleo de coesão é Cristo. Vai fazer até sentido com o resto do texto, né? com o texto que se segue. A gente tem aqui uma outra conexão que já vem, que o apóstolo Paulo vem desenvolvendo, em Romanos 9:6, que ele usa a expressão não que o Logos tenha faltado, não que a palavra tenha faltado, se referindo ao povo de Israel. Não que a palavra, o Logos aqui no grego é a palavra que foi dita, a despeito do jogo de linguagem, que o Logos, obviamente, é a personificação do Messias. Também é o Messias personificado. E em Romanos 10:8, ele usa a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Mas aqui agora não é mais Logos, é Rema. A gente tem que fazer associação com uma tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra Rema, que procede da boca de Deus. Aqui Rema não é a palavra que foi dita ou escrita, a palavra que foi dita no passado. É a palavra que está sendo dita nesse momento. Como que a palavra pode estar sendo dita nesse momento? Porque a palavra está no coração. Então, o culto racional é um culto que possibilita para que aquele Logos que está fora de você, seja ele enquanto pessoa, seja ele enquanto algo que foi dito, ele entre em você e ele se torne parte de você. O Logos, no caso, o caráter de Cristo, precisa fazer parte do meu caráter. Isso é que é um culto racional. E outros detalhes a gente vai trabalhar mais para frente quando a gente fala dos dons. Isso foi só o verso 1 do capítulo 12, né? Vamos ao verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse verso, novamente, ele faz alguma referência a Logos ainda ou não? Faz. E faz mais, né? Aqui a gente pode fazer um jogo de linguagem com toda a Torá. Essa questão de você desenvolver uma consciência moral, o pastor Paulo já falou, mas a gente tem, por exemplo, Gênesis, Bereshit. Né? A gente sabe que, analisando João também, a gente sabe, no princípio era o verbo. Se a gente entender que no princípio é no princípio mesmo, a gente tem que entender que no princípio também é uma pessoa. O Logos é uma pessoa, mas o princípio também é uma pessoa. Então, o Bereshit, que é o Gênesis, também é uma personificação do Cristo, do Messias, Criador. Então, as passagens que falam, né? Ele é o Alfa e o Ômega, já tem indício para isso, né? Alfa no princípio. E veja como é essa transformação. Eu tenho conhecimento do Bereshit, do Messias, do princípio, ele como um agente criador, salvador, mantenedor. O verbo. Passo para o Shemut, que é o nome, que tem uma conotação na língua hebraica de caráter. Lá no Shemut a gente tem distinções do caráter de Yahweh e de 12 personalidades diferentes, nomes diferentes, que são, no caso, os filhos de Jacó. Que seriam nomes ligados a situações humanas. Então aqui a gente tem uma noção de caráter divino e uma noção de caráter humano. Depois a gente vai para o Vaikra, que é o chamado. Então eu conheço o Messias como Criador, conheço o seu caráter e recebo um chamado. Esse chamado é para onde? É para Mildavar, que é para o deserto. O que eu vou fazer no deserto? Eu vou me esvaziar, assim como Cristo fez as tentações. E lá no deserto eu vou ter contato com o Devarim, que são as palavras. A santificação a gente encontra em toda a Torá. O contexto dessa santificação, o contexto dessa transformação, ela também está na Torá. Essa transformação é o processo de santificação, o processo de você introjetar o caráter do Logos em você e esse caráter ser confundido com o seu. Essas referências a Êxodo são magníficas, né? O caminhar do Êxodo, eu preguei esses tempos aqui um sermão sobre o Êxodo, e a gente tem falado aqui nas lições também sobre o Êxodo. Esse paralelo entre o Êxodo e o Messias, ele é um paralelo maravilhoso, é muito rico. Seguindo agora, pessoal, para segunda-feira, pensar com moderação. E aí nós vamos tratar os versos 3 a 21, né, ainda do capítulo 12. Eu começo perguntando para o Alexandre qual seria assim, o panorama geral desse bloco. O que esses versos do 3 ao 21 vêm trazer para nós? Beleza. A gente pode dividir em dois blocos menores. Tem um primeiro que vai 12 de 13 a 8 e tem um segundo que vai 12 de 9 a 21. O primeiro 12 de 3 a 8
ele vai falar de uma conduta espiritual relacionada ao ministério. Então, toda essa ideia de que Deus ele vai, por meio do Espírito Santo, implantar em nós o caráter de Cristo, a ideia do Logos, a ideia do culto racional, ele não é estéril. Ou seja, você não passa por um processo de receber o conhecimento de Deus, esse conhecimento se tornar operante na sua vida, sem que isso se traduza em edificar o corpo de Cristo também. A contraparte de você aprender da palavra de Deus é você exercitar o ministério. O chamado para o Israel espiritual é o chamado para um ministério. Esse ministério vai se manifestar como? Primeiro, com o espírito de humildade. Ou seja, não pense demais de você mesmo. Ou seja, não se considere acima dos outros. Entenda que no corpo de Cristo existe diversidade de dons, existe diversidade de talentos. Existe aquele que tem esse ministério, aquele que tem aquele e aquele que tem outro ministério. Todos não se compare, todos são importantes. E é necessário que todos eles cooperem para a edificação do corpo de Cristo. A ideia que está no Romanos 12, de 3 a 8, que está na linha, passa basicamente por esses aspectos. A passagem de Romanos 12, 9 a 21, ela vai ser estudada depois. O Ricardo vai trazer ela junto com Romanos 13, 8 a 10. Por quê? Em ambas fala-se do amor. Então, a gente tem uma transformação interior de alguém que decidiu que não é este século que o satisfaz, que ele almeja coisas superiores. Esse alguém passa agora a ter participação em um ofício ministerial. Ele edifica o corpo de Cristo. Ele assume uma missão, né? Ele reconhece essa missão. Essa missão. E junto com assumir esse corpo de Cristo, ele passa a executar as obras de Cristo, que são em essência amor. Então, nos versos 12 de 9 a 21, vai falar de amor ao próximo, de amor ao próximo que é irmão de fé, membro junto do corpo de Cristo, mas de amor ao próximo que te persegue também. A essência do caráter de Deus é amor, a essência do caráter de Cristo é amor, e se nós formos membros do corpo de Cristo, a nossa essência gradativamente vai se tornar também amor. Se nossa essência não se tornar amor, se a gente pregar qualquer coisa diferente disso, estamos pregando um evangelho estranho, porque Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Fazendo então agora uma análise verso a verso desse primeiro bloco, que é do verso 3 até o verso 8, né? Eu começo a perguntar aqui para o Ricardo, porque assim, pensar com moderação. Até o Alexandre já comentou, né? O que é esse pensar com moderação? E esse bloco também fala sobre a medida da fé, ou na proporção da sua fé. E a pergunta-chave da entrelinha é a seguinte: a proporção da fé tem medida? Então tem fé grande, fé pequena? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, que a palavra grega é sophonein, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Tá. Primeiro, a questão de... Fala-se muito que a gente... Humildade, coisa e tal, tudo bem. Mas daí a gente vai lá numa classe, por exemplo, fala que a pessoa tem que ser humilde, que o humilde vai entrar no reino do céu. A pessoa na hora fala, não, eu me orgulho muito da minha humildade. Eu tenho orgulho de ser humilde. Então, assim, é uma humildade assim, falsa, né? Uma humildade da boca para fora. Você não é você... eu sou o pior dentre todos os homens. Eu sou um coitadinho. Isso. Eu sou, coitado de mim, eu sou o pior de todos. Eu sou um burro, eu não sei nada. Você veja bem, é uma consciência de que de tudo de bom que você tem, ela vem de Deus. Então não é você julgar nem mais e nem menos. Está escrito, né? Além do que convém. Convém. Uma justa medida. Uma justa medida. Logo, convém alguma coisa. Na Bíblia hebraica está aqui, justa estima ditada pela sabedoria. A palavra grega aqui, na verdade, no original não tem nada a ver com sabedoria. Utiliza teos. Teos é Deus. Mas eles usam, como a Bíblia por equivalência dinâmica, a Bíblia de Jerusalém utiliza essa palavra sabedoria numa alusão a Provérbios 8. Então eles associam aqui a noção de sabedoria ao teos grego. Ou seja, até nosso senso de valor próprio é imputado por Deus. Isso. A Bíblia de Jerusalém, na verdade, ela tenta dar aquela interpretação judaica, né? Que não está errado, mas não no original ela não vem. Mas ela
Mas ela faz sentido teologicamente, vamos dizer assim, mas acredito que não era a intenção, nesse versículo não era a intenção do apóstolo Paulo, no outro, no de cima, sim. E aqui a questão, qual é a medida da fé? O apóstolo Paulo vem desenvolvendo um raciocínio aqui da seguinte maneira, que a fé, a gente falou uma semana atrás, a fé ela vem pelo ouvir e ela vem pelo falar, pelo exercer as funções. Ele desenvolveu também um caminho para a santificação, que era da seguinte maneira, tem o Rumash, que é o texto, levanta a Bíblia, Lúcio, seria papel, letra, né, carbono aqui. O Rumash é o texto escrito, e ele fala que caduca, o Rumash caduca. Caduca quando? Quando você pega o conteúdo da Rumash, da Torá, e coloca ela na sua mente, daí ele cria um jogo de linguagem, o Espírito de Deus nos ilumina, e coloca aquilo que estava na letra, que estava na Rumash, na nossa mente. Então a Torá fica na nossa mente, cria um conflito com a Torá da carne, e o Espírito de Cristo é que vai nos fazer cooperar com essa, vai resolver esse conflito, e daí nós teremos no nosso coração escrito o quê? A Torá do Espírito. Tudo isso é um jogo de linguagem. A fé, a gente já trabalhou, é você se firmar em alguma coisa, é o que está em Hebreus, e a fé ela é vinculada à obra. No momento que você está vinculado à oliveira e a raiz ela é santa, os seus frutos serão naturais. Naturalmente eles serão santos, ou seja, os dons do Espírito, que o apóstolo Paulo começa a trabalhar aqui, eles vão começar a ser produzidos em função desta fé. Então a medida aqui não é uma medida no sentido de tamanho, mas imagine você medindo um terno. Vamos utilizar a alegoria do apóstolo Paulo, né? Você tira a medida onde é a manga. A medida, no caso da fé, é uma conexão que ele faz com os dons. É o dom que serve em você, que encaixa em você. Isso. Nem todos, daí o apóstolo Paulo começa a desenvolver, nem todos serão como o braço, como outros serão olhos, outro boca, outro perna, outro pé. Então, a medida, vocês imaginem tirando uma medida desse corpo. Você como um órgão, na verdade, qual é a medida da sua fé? Em que posição desse corpo você vai ser encontrado? Legal. Seja segundo a proporção da sua fé. Avançando agora para o assunto de terça-feira, o cristão e o Estado. E eu achei muito legal porque assim, nós vamos falar de política no Entre Linhas, então, né? Enfim, nós vamos aqui fazer campanha com algum candidato, pessoal? Opa, 2018 não, aí, 2018? Né? Não, pessoal, mas é bem interessante essa Entre Linhas, que ela vai tentar ampliar um pouquinho mais, e até antes de estudar aqui, né, no canal, eu não tinha essa visão, e o Alexandre, que é historiador, vem trazendo, né, resgatando aí alguns conceitos. Ricardo, que é jurista. E um advogado. Então, assim, pessoal, foi muito legal, presta atenção aí, porque assim, primeiro nós vamos fazer uma análise aqui do verso 1, de Romanos 13, onde vem trazendo aqui sobre alguns termos, né, de autoridade, e a pergunta é se essa autoridade, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E muitos alguns cristãos usam isso para dizer assim, pessoal, o cristão tem que ser submisso aos presidentes, aos vereadores, tem que ser submisso a todo mundo. Não pode ter opinião política. Não pode ter opinião política. Pode fazer greve. Não pode fazer greve. Quer dizer, presta atenção, vamos ver. Primeiro vamos ver essa questão da autoridade. Esse termo autoridade, ele pode ser usado assim nesse sentido mesmo? Qualquer autoridade? Então, vamos lá. Primeiro aqui em Paulo, né? Em Paulo a gente vê o quê? A gente vê, ele usa uma expressão aqui, passa psique, né? Toda a alma, exousias, hiperchossais, hipotacento. Tá, é mais ou menos assim. Esse exousias aqui, na verdade... O que foi usado no grego para... Isso, no grego, e foi traduzido por autoridade aqui nesse texto do Lúcio. Exousias. Isso, mas assim, na King James, por exemplo, tá poderes. Na NVI tá autoridades também. Agora, uma tradução aceitável e que na Bíblia também é utilizada é potestades.
E a gente encontra isso em Efésios 6,12. E em Efésios 6,12, o que fala? Fala o seguinte: nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, nossa luta é contra os principados e potestades do maligno. E essa potestade... E essa potestade aqui é a mesma palavra. Exatamente a mesma palavra. Mas não se refere à mesma coisa. Exatamente. Então, como que a gente vai encontrar... É a mesma palavra, mas aonde que a gente vai encontrar? Vai encontrar no grego? Não, vai encontrar na estrutura do texto. Lá em Efésios, a estrutura do texto é uma. Aqui em Romanos, a estrutura do texto é outra. Qual que é a estrutura do texto? Aqui em Romanos. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo trabalha, quando ele está falando do Estado, da relação para com aquela autoridade, você pode notar que é diferente do texto anterior. No texto anterior é pague o mal com o bem, existe, na verdade, uma troca ali, né? Agora aqui não. Aqui, na relação com o Estado, é o Estado justo, e você tem, no caso, então, que ser justo. Se você praticar atos de justiça, você será recompensado pelo Estado. Se você tiver íntegro, não tem o que temer. Você não tem o que temer. Então, veja bem, é uma relação com o Estado ideal. Com o Estado que entende que a autoridade do Estado, que essa autoridade vem de Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. Então essa autoridade ela vem de Deus. Tudo o que acontece aqui ou é porque Deus permitiu ou é porque efetivamente Ele induziu. Então esse estado aqui de Romanos é completamente diferente. A gente tem que analisar um pouquinho a história do apóstolo Paulo até aqui. Veja bem, ele foi levado... Cristo ele foi condenado por quem? Foi condenado pelo Império Romano? Não, Pilatos lavou as mãos. O Sinédrio o condenou. Os judeus é que levaram ele perante as autoridades romanas porque estavam sob o jugo romano. Mas por eles já tinham até matado. A articulação política para a execução de Jesus foi judia. Judaica, né? Isso, foi judaica. Eles que promoveram falsas testemunhas, falsos fatos. O apóstolo Paulo foi conduzido também na segunda viagem. Foi apedrejado primeiro. E depois conduzido pelas autoridades. E não podia porque tinha cidadania romana. Foi preso. Quando descobriram, tentaram sair com ele na calada da noite. Fugir. E aonde que Paulo foi achar guarida? Foi achar proteção? No Estado. E ele acreditava. Então, ao longo da história do apóstolo Paulo, a gente vê que a cidadania romana, ele se sentia muito mais seguro com os gentios do que com os judeus. A gente pode pensar assim, então. Vamos provocar um pouquinho. Se for ver, quem mais atacou Paulo foram os judeus e quem mais protegeu Paulo foi a estrutura política do Império Romano. Por um bom tempo. Ele foi executado depois. Sim. Pelo Império Romano. Sim, a gente não está falando que o Império Romano é perfeito. Foi perfeito de forma nenhuma. Mas a estrutura política e jurídica de Roma protegeu Paulo por ele ter cidadania romana por muito tempo. Por algum tempo. Mais ou menos o que aconteceu com Elias, quando Deus mandou ele ungir um assírio, com um assírio para destruir, no caso, Israel e preservar aqueles 7 mil que não dobraram o joelho perante Baal. Um parênteses aqui, historiográfico, que eu acho que é útil, né, Ricardo? É entender que a estrutura política em Roma não era perfeita de forma nenhuma. Mas também... existia uma estrutura de tribunais que funcionava, existia uma estrutura política que funcionava, existia um poder centralizado no imperador, sim, mas existiam poderes descentralizados também. O Império Romano tinha um sistema de estradas, um sistema de unidade linguística, um sistema de difusão cultural que permitiu ao cristianismo se espalhar. O Império Romano era tolerante com diversidade cultural, a ponto de permitir que o cristianismo conseguisse existir e sobreviver. Então era um ambiente plural, era um ambiente de diversidade cultural que permitiu que o cristianismo se desenvolvesse. Então, o Império Romano, ele garantia para os seus cidadãos um status de segurança que não existia, talvez na China, mas em nenhum outro lugar do Ocidente não existia uma estrutura jurídica que garantia a estabilidade e a segurança para o cidadão que existia em Roma. Então, Paulo, quando fala aqui de submeter-se à autoridade e ao juízo da autoridade com uma condição de tranquilidade por estar limpo diante da lei, ele está falando de um contexto preciso, que é um Estado romano que funciona, e que aqui funciona relativamente bem. Que funciona no sentido de levar a justiça. Isso. Agora, veja bem, em Efésios 6, no capítulo 6, aí fica aquela pergunta. Então, como é que a gente faz quando o Estado não é justo? Como é que a gente faz quando o Estado não repercute
não há equivalência entre aquilo que Deus deseja. O apóstolo Paulo diz como o que a gente deve fazer. Nós devemos nos proteger com a armadura de Deus. Ele fala, cingido o lombo com a verdade, você ter uma couraça da justiça, o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Ele fala no capacete da salvação, para proteger a sua mente, a salvação futura para proteger a sua mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tudo aquilo que ele vem falando até agora. O culto racional, na verdade, é a espada, que vai no caso, nos defender. E os pés preparados com o evangelho da paz. Então veja bem, a revolta armada é a solução para um Estado injusto, para um Estado que não respeita a equivalência, Deus, detentor da autoridade de todo o universo, e você, representante dessa autoridade, apenas um mero instrumento dessa autoridade que é de Deus. Não, a proteção para quem está nesse Estado é a armadura de Deus. É lembrar como ele começa o capítulo 12, né? Não vos conformeis com o presente século. Quando o Estado me ataca, eu lembro que eu não pertenço a esse mundo, que eu não pertenço a esse século. Esse Estado. Nem pertence a esse Estado, né? Eu só queria pôr uma entrelinha assim que o Ricardo falou, né, que nós devemos respeitar as autoridades, ou que as autoridades são colocadas por Deus. A pergunta, isso me tira de votar, então? Eu não preciso votar, porque Deus vai colocar qualquer pessoa lá? Pode me manifestar contra o governo, né? Então, queria só colocar esse... Me manifestar contra uma lei? É pra quem? Pra qualquer um que queira responder. Vamos lá. A gente vive numa situação, e naquela época também, mas com características diferentes. Mas hoje, vamos pensar hoje, todo poder emana de quem? Todo poder emana do povo. Então, veja bem, o político que está lá, ele na verdade, aqui a palavra grega é no sentido de uma hiperautoridade, alguém que tem autoridade acima de você. Só que no nosso Estado, o político não é uma autoridade acima da gente. O político ele é nosso empregado. Por isso chama-se democracia, né? Isso. O povo, na verdade, é que está numa autoridade superior. Então, um governo que não governa para o povo, e o Estado ele é constituído por uma Constituição. Se muda de Constituição, o Estado já é um Estado diferente. A nossa Constituição constitui um Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito, o poder emana do povo. Então, o político não é uma autoridade superior. O político, na verdade, é um servo do povo. E se o político não age como um servo do povo, o povo deve cobrar. O povo deve ir aonde? Ao judiciário, se ele for corrupto. O povo deve não votar naquele político que não serve ao povo. Tem vários mecanismos dentro democráticos e de direito que são aptos a resolver esse tipo de problema. Mas o político não é uma autoridade superior. O juiz também está ali para nos servir. Às vezes a gente fica com essa noção, não, o juiz é uma autoridade superior. Exatamente, realeza, né? Tem sangue. Essa autoridade superior, no caso, seria a lei do meu país, a lei desse Estado, que tanto o juiz quanto eu devo respeitar. Exatamente. Mas nem sempre se pensou assim, né? Mas é isso que eu ia perguntar. Assim, de que forma, então, que esse direito divino do governante, né, que existia, né, da César, que é de César, como que ele foi sendo apropriado com o tempo e que chega hoje, muitas vezes, e é usado hoje para dizer assim, ó, tá vendo? Eu sou o presidente, eu mando em vocês. Ou então, o cristão não deve se opor ao Estado de forma nenhuma, né? Exatamente. Vamos entender que o cristão, ele faz parte do Estado também. O cristão, ele está presente na sociedade política. Eu quero desenvolver essa ideia rapidamente, ou no mais rápido possível, a partir de 4 perspectivas diferentes. A primeira delas é a ideia do direito divino. A gente vai encontrar em Jean Baudin e em Jacques Bossuet. Qual que era a ideia deles? O rei, o governante ou o poder executivo, ele governa com poderes dados por Deus. Os poderes da pessoa que está no poder, eles emanam de Deus. Então, o poder dele é um poder absoluto. A gente tem aqui a união entre poder executivo, legislativo e judiciário. Então o rei elabora a lei, o rei julga e o rei executa a lei. O rei administra e não existe espaço para o contraditório. A gente teve protestantes que pensaram assim. A gente teve muitos católicos que pensaram assim. E eu só quero lembrar que o Jean Baudin, ele foi um perseguidor de hereges, ele queimou bruxos, ele foi
cara conhecido pela sua radicalidade religiosa, pela sua intolerância religiosa, pela perseguição ao pensamento discordante. Que século que é isso? A gente está falando mais ou menos de ano 1500, por aí. Então, a gente tem aqui, se a gente for ver na Europa, situações em que protestantes perseguiram e mataram católicos por não aceitar o discordante e por acreditar que o poder do Estado era dado por Deus. Então, se o Estado tinha poder de matar aquele que pensava diferente religiosamente, vamos matar. Será que é a esse Estado que a gente deve se submeter? A gente tem depois Thomas Hobbes, né? Um teórico que vem com a ideia do Leviatã. Qual que é a ideia de Thomas Hobbes? O poder ele emana do povo. O poder ele vem de um contrato social em que as pessoas firmam um acordo e nesse acordo eles fundam um Estado. Então o poder agora não emana mais de Deus. Não é Deus que coloca o governante no poder, mas é um poder que sai de baixo para cima, um poder que vem do povo. Nesse Estado hobbesiano, não existe espaço para o pensamento contraditório também. Porque no momento em que o povo entrega a sua autonomia e o seu poder para o Estado passa a ter autoridade total sobre o povo. É um poder absoluto, é um poder amoral, é um poder que apavora, pune e controla todos para controlar o conflito entre os homens. Então, para impedir, ele vai ter a ideia do lobo, do homem como lobo do próprio homem, né? Ou seja, num estado de natureza todos brigam entre si. Para impedir essa briga de todos contra todos, cria-se um Estado que é totalmente autoritário, totalmente poderoso e que manda em todos. Esse é o Estado hobbesiano. Agora eu quero ir para o Estado de Rousseau e para o Estado de Locke, finalmente, que é muito interessante. Rousseau também vem da ideia do contrato social, mas para o Rousseau, o homem é essencialmente bom. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, qual é a ideia aqui? No Estado de Rousseau, existe uma vontade geral. Uma vontade que é formada pela vontade de todas as pessoas. E o soberano, no Estado de Rousseau, é o próprio povo. Não é o governante, não é aquele que está no poder. A ideia de que o Ricardo falou, de que todo o poder emana do povo, é uma ideia republicana, é uma ideia democrática e é uma ideia que está em consonância com o pensamento de Rousseau e com o pensamento de John Locke. É a ideia que fundamenta o nosso Estado moderno. É a ideia que fundamenta a democracia. O Estado brasileiro. É a ideia que fundamenta o Estado brasileiro. Portanto, quando eu for entender os textos de Paulo, à luz do meu presente, eu vou entender que Paulo falou lá no contexto romano, ele foi entendido de uma forma equivocada pelos teóricos do direito divino lá nos anos 1500, mas agora, quando eu for ler Paulo, eu tenho que entender que eu estou num Estado democrático de direito fundamentado na perspectiva de Rousseau e na perspectiva de Locke. Onde o soberano é o povo. Onde o soberano é o povo. Então, se todo poder emana do povo, Locke agora ele vai desenvolver melhor essa ideia com a ideia de que existe um governo consentido, ou seja, o governo tem poder na medida em que o povo reconhece esse poder. Isso. A autoridade é consentida e a grande função do Estado, na perspectiva de Locke, é garantir os direitos naturais. O Estado deve garantir o meu direito à vida, o meu direito à propriedade e o meu direito à liberdade. Então, o Estado deve garantir a minha liberdade de culto, a liberdade de culto do Ricardo e a liberdade de culto do Lúcio. Mesmo se os nossos cultos forem diferentes. O Estado assegura a liberdade de todos. O Estado assegura a propriedade sobre os frutos do nosso trabalho e o Estado assegura a nossa vida. Se em algum momento... O nosso Estado é laico, mas ele não é ateu, viu? Isso. Então, ele deve garantir o direito do ateu ser ateu e o direito do religioso ser religioso. Mas o Estado, ele não é ateu. Ele é laico. Ele não tem que negar Deus. Sim, porque daí ele assume uma posição que contraria a liberdade religiosa, né? Seguindo, o governo, então, ele existe em função dos homens. Ele existe criado pelos homens. A ideia de que todo poder emana do povo. Se em algum momento o Estado para de cumprir com os direitos fundamentais que ele deveria me garantir pelo contrato social, direito à vida, à propriedade e à liberdade, na perspectiva de Locke, existe agora a possibilidade da revolução. Se o Estado para de garantir os meus direitos elementais, eu posso me revoltar contra o Estado e destruir esse contrato social, porque o Estado já quebrou o contrato social. Como cristão, não é isso que eu afirmo. Como cristão, à luz de Paulo agora, o que eu vou afirmar? Eu tenho horizontes de disputa política dentro do Estado que são totalmente legítimos. São totalmente legítimos porque, segundo a própria perspectiva de Estado de Locke, o legislativo é muito importante. E existe uma estrutura jurídica
constitucional que fundamenta o funcionamento desse Estado, desse aparato político. Se eu olho para a Constituição, se eu olho para as leis do meu Estado e elas dizem, existe essas formas de organização são válidas, essas formas de atuação política são válidas, um cristão tomar parte dessas formas de organização não é contrário à orientação de Paulo. Paulo fala que nós devemos nos submeter à autoridade. Sim. Num Estado cuja autoridade está na lei, está escrita, eu me organizar dessas formas não é, de forma alguma, contradizer o cristianismo. Eu quero ler só 2 leis para tornar isso mais palpável para nós. Lei número 7.783, de 28 de junho de 1989. Artigo 1. Olha só. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. E depois, vários artigos regulamentando a greve. Então, se eu faço greve... A minha greve é considerada legal? A minha greve é de uma função essencial? A minha greve foi julgada ilegal ou julgada legal pelo judiciário? Se o judiciário disser que a minha greve é legal, de forma alguma participar dessa greve é imoral, porque o ordenamento jurídico do meu Estado permite que eu atue politicamente na forma de greve. Outro exemplo, participar de manifestações. Constituição Federal, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Parte 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, eu quero participar de uma manifestação. Posso participar? Se as pautas defendidas dentro dessa manifestação estiverem de acordo com aquilo que eu creio e com os meus princípios cristãos, eu posso participar de uma manifestação, sim. E se for um instrumento juridicamente construído pelo Estado como válido, sim. Eu posso levar arma para a manifestação? Não, porque o ordenamento jurídico diz que eu não posso. Só um detalhezinho concreto aí, rapidinho, é o seguinte. A gente não pode confundir as coisas. Por exemplo, você vai lá e ofende um juiz, você ofende um político, não é porque ele é servo do povo que você pode fazer esse tipo de coisa. Não, porque, na verdade, você está ofendendo um representante do povo. Uma autoridade. A autoridade dele, daquela pessoa, daquele indivíduo, ela deve ser respeitada em função dele ser um representante do povo. E como Deus é criador de todas as coisas, mantenedor em tudo que há no mundo, seja por permissão, seja por ação, esse Estado democrático de direito, essa estrutura no Estado brasileiro, que o povo é soberano, foi, de certa forma, permitida por ele. Estabelecida por Deus também. Avançando aí nos minutos que nos restam, quarta-feira, aí sim nós vamos pegar amar uns aos outros. Onde nós vamos trabalhar então aquele bloco que ficou do capítulo 12, do verso 8 ao 21, e vamos trabalhar também agora do verso 8 ao verso 10 do capítulo 13. Porque novamente, aqui vem trazendo sobre amor. Ainda temos mais uns 10 minutos. E esse amor que se fala aqui, é o único amor? Em grego só tem uma palavra amor? Tem várias. Na verdade, eu só vou falar de algumas. A primeira palavra de amor é eros. É o amor físico, o amor sexual. Segunda, filha, é um amor assim, no sentido de um amor fraternal. Amigo, pode ser para um amigo, pode ser para a família. Agora, o storge é o amor no lar. É um amor do pai para o filho, de irmão para irmão. Mais ou menos nesse sentido. O pragma é um sentido de um amor longínquo, de longa data. É um amor construído, é um amor que espera algo em troca. Ele foi construído justamente porque houve ao longo de um certo tempo essa construção com trocas de atitudes, de coisas boas que um fez pelo outro. Aqui a gente vou trazer uma noção interessante, a conversa de Pedro e Cristo. Isso. Ele pergunta 3 vezes, A gente, na língua portuguesa, a gente tem aquela noção, que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Mas no grego está um pouquinho diferente. No grego está assim: Pedro, tu me amas? Ágape.
utilizando ágape, que é o amor incondicional, que não espera nada em troca, geralmente associado para Deus, é um amor puro, um amor sublime. E o que Pedro responde? Aí ele usa o filia, né? o filia, né? Que é o amor fraternal. Aquele amor, e esse amor fraternal, ele traz no grego uma conotação de lealdade. Ele responde com essa expressão, com essa conotação de lealdade. Interessante. Deus pergunta de novo. Aí Jesus pergunta uma segunda vez ágape e Pedro não responde ágape, responde novamente o tal do amor fraternal, com a conotação de lealdade. Aí, pela terceira vez, aí Cristo pergunta: Pedro, tu me amas agora no sentido filha? E daí Pedro responde com certa insatisfação. Note 3 vezes. E ele nega Cristo por 3 vezes. E a expressão era no sentido de lealdade. Era a lealdade de Pedro sendo resgatado. Isso, e ele no sentido de ele cometeu a deslealdade, né? Vamos dizer assim. Agora a gente vê aqui em Paulo, do 14 ao 21 a gente tem um padrão. Um padrão de como o apóstolo Paulo trabalha com esse amor, né? Existe uma inversão aqui. Você abençoa aqueles que perseguem, aqueles que te amaldiçoam. Daí, aqui não há inversão. Aqui depois ele fala de empatia. Você se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Obviamente que esse choro não é um choro falso. Ele está estimulando, na verdade, uma prática que faz compaixão. Uma prática de empatia, de você se colocar no lugar daquela pessoa. Óbvio que é algo que deve ser verdadeiro. Aí a gente muda um pouquinho esse padrão quando a gente vai para justamente quando fala do Estado, que a gente já falou. No Estado a conotação é completamente diferente aqui em Romanos. O Estado é justo, você não deve temer, porque ele na verdade é um Estado que está aplicando a justiça, só se você estiver fazendo alguma coisa errada que você deve temer essa justiça. Então essa relação... É um poder permitido por Deus? Isso, exatamente. E aqui nessa noção da quarta-feira, a gente tem uma questão do amor que Jesus trabalhou quando foi perguntado para ele qual é o maior de todos os mandamentos. Ele diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, ouve Israel, nosso Senhor. E a segunda parte, que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ama o próximo como a ti mesmo. Ele pega aqui 2 passagens do Velho Testamento, né, e trabalha essas 2 passagens. E muitas pessoas constroem aquele conceito, não, os 4 primeiros mandamentos da Bíblia, porque o apóstolo Paulo exemplifica aqui, né, com alguns mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos da Bíblia é amor a Deus, e os 6, amor ao próximo. Eu tenho que dizer que isso é uma construção artificial. Na verdade, existem os ditos, existem as palavras, né, que foram ditas, mas essa construção é totalmente artificial, ela na verdade não é bíblica. Não tem uma marcação, assim como muitas vezes a gente vê nas figuras, um númerozinho aqui, esse é o primeiro dito, esse é o segundo dito, 3. Esse é o terceiro dito, esse é o quarto dito. Não tem essa marcação no original. É interpretação. Alguns fazem essa interpretação, notadamente os cristãos, e uma crítica dos judeus é o seguinte: os cristãos não veem o primeiro mandamento, que para eles o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus que tirou a terra do Egito. Esse que é o primeiro mandamento. Daí o segundo mandamento, e os cristãos colocam isso como se fosse um prefácio, alguma coisa assim. Né? Então, essa construção é uma construção nossa. Eu já vi judeus falando que na verdade é 5-5, que seriam os 5 primeiros ditos, e aí os 5 primeiros ditos não coincidem com os 5 primeiros nossos, não que eles mudam a mensagem. Mas é porque o honrar pai e mãe viria com a relação com Deus, que é o nosso Pai. Porque o primeiro mandamento seria, na verdade, eu sou o Senhor teu Deus. Daí o segundo, o primeiro e o segundo nosso, na verdade, eles fundiriam num só, e daí dava... Mas a mensagem não muda como os católicos fazem. Alguns judeus falam que é 5-5, que os primeiros 5 mandamentos seriam o amor a Deus, porque o Pai, na verdade, é o representante de Deus, e em última instância, Deus, o Pai, também estaria incluído nesse mandamento, e depois os 5 outros, o amor ao próximo. Outros fazem divisão de 3-1-6. Ou seja, isso não é relevante. Não é parece relevante. Esquema de futebol já. Exatamente, parece futebol. E às vezes a gente fica na classe colocando esse tipo de coisa como se fosse uma verdade que foi divinamente inspirada, e não foi. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, beleza. Vamos agora para o nosso último assunto, nos minutinhos que nos restam. Nossa salvação está mais próxima.
Bom, lá no capítulo 13, né, a partir do verso 11, e digo a vós outros que conheceis o tempo, né, aqui na minha versão, já é agora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Ou seja, nós temos vários termos aqui que vem trazendo. Bom, acho que todo mundo já consegue entender que é uma aplicação, né? O dia está mais próximo no sentido de que, como ele falou assim, antes, no princípio que nós cremos, estava longe, agora já estamos mais próximos. Cada dia que a gente vive é um dia mais próximo da volta de Deus. A linha da lição vem trazendo bastante isso. O que nós queremos explorar é só uma questão que, no grego, nós podemos entender melhor. Isso, porque a questão do tempo aqui não é cronos, né? É kairos. Então esse tempo aqui, o apóstolo Paulo está ali falando de um tempo escatológico, né? Nós vivemos num tempo que o Messias já veio. Então, esse tempo escatológico, o Messias já veio, já vai desempenhar uma nova função, o santuário celestial. Né? Então, nós estamos muito mais próximos da salvação, primeiro, nesse sentido, e segundo, também no sentido que ele vem desenvolvendo de lá até aqui, no sentido da santificação. Então, não é apenas nesse sentido escatológico maior, no sentido a humanidade está mais próxima. A humanidade de fato está mais próxima nesse sentido escatológico, mas o indivíduo também está mais próximo em função do processo de santificação pelo qual ele está passando. Só ficou um pontozinho aqui para trás, que o apóstolo Paulo fala de colocar brasas sobre a sua cabeça quando você trata o mal com retribui o mal com o bem. Tem uma dúplice possibilidade, que alguns dizem que é o seguinte: se você trata o mal com o bem, você pode estar levando a pessoa ao arrependimento. Outras pessoas dizem que não, que isso na verdade, se colocar o brasa sobre a cabeça, é que simplesmente iria ficar fervilhando na consciência dele, podendo ele se arrepender ou não, em função dele ver a forma correta de se agir. Eu prefiro essa segunda. Mas não é torturar aquele que fez mal. Não. Na verdade é brasa no sentido de atuação do Espírito Santo. Isso, que pode... Uma brasa que toca o lábio, que purifica. Que pode efetivamente se incendiar e essa pessoa efetivamente se arrependeu, pode ser apenas um peso. Vou me vingar dele pagando mal com o bem. Vou mostrar minha superioridade. Queimá-lo, né? Incendiá-lo. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas que nós trouxemos aqui no tempo que nós temos. Espero que elas tenham despertado alguns pensamentos, como despertou em nós aqui durante o preparo desse roteiro. E que, se você achou interessante, não esqueça de deixar seu joinha, isso nos ajuda muito aqui a promover o vídeo no canal. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua classe da Escola Sabatina, para que eles também venham, né, a entender essa visão da política, essa visão do amor e também todo esse contexto que Paulo vem trazendo agora em Romanos 12 e Romanos 13. Nos vemos então, pessoal, na última lição, 13º sábado, 13º vídeo desse último trimestre de 2017. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.